sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira parte da nossa congregação, lendo o 3º capítulo do livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 3. É palavra de Deus, portanto, enquanto estivermos lendo juntos essa palavra que é Jesus, Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, a palavra de Deus, estará agindo em nossas vidas, na minha vida, na vida dos que estão aqui presencialmente e na vida de todos que acompanharão à distância, tanto seja simultaneamente quanto depois na gravação desta congregação, que ficará aí também como todas as outras no YouTube, para que você tenha acesso, para que você ouça quantas vezes precisar, para que você consulte para entender melhor a palavra de Deus. O objetivo dessas pregações é isso, você também revê-las em casa novamente. Eu mesmo que estou aqui ministrando, eu as escuto novamente, todas elas na minha casa durante a semana, refletindo, meditando, às vezes sozinho, às vezes com a minha esposa juntos. Nós ouvimos todas as palavras, meditamos, porque o que o Senhor nos tem dado aqui não é palavra de homens, é palavra de Deus. E é palavra também para você compartilhar, além de você mesmo meditar nela, quantas vezes for possível, você também possa compartilhar com outras pessoas. É bem verdade que a maioria das pessoas não vai gostar, porque a maioria das pessoas são aversas à verdade. Elas gostam mais de palavras que falem segundo as suas cobiças e não aquilo que elas verdadeiramente precisam ouvir para a sua santificação. Mas a palavra de Deus será sempre bem acolhida em todos os corações dos eleitos de Deus, daqueles que foram, como o apóstolo Paulo escreveu, e eu faço questão de repetir sempre aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 4, aqueles que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, estes recebem a palavra de Deus com toda a avidez, com todo o prazer, e nela meditam de dia e de noite. Ao Senhor toda a glória. O nosso único propósito neste ministério nosso, que se chama Ministério Internacional Cristo Vive, o nosso único propósito, olha só, nós não temos propósitos plurais, nós temos um propósito singular, é que a palavra de Deus seja escrita dentro de você pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fazendo de você uma carta viva de Cristo, uma Bíblia viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas mentes, nas almas. Nós não temos nenhum outro propósito. Eu ouso dizer que este é o nosso único propósito. Não temos propósito de fama, não temos propósito de financeiros, nós não temos propósitos de multidões, não temos propósito de fazer super igrejas lotadas de pessoas que na maioria não gostam da palavra e tem que ter programações que agrade todo mundo. Nós não temos esse propósito aqui. O nosso único propósito é que essa palavra de Deus seja escrita dentro de você. Mas isso só acontece
se você estiver dentro deste número dos eleitos de Deus, que já foram inscritos, seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Quando a palavra encontra alguém assim, ela entra nessa pessoa, o Espírito de Deus escreve no interior dessa pessoa. Este é o âmago do nosso ministério, que não é nosso, foi nos dado por Deus, porque nós cremos de todo o coração, com todas as forças, que esse foi o ministério que Jesus deu à sua igreja. Se tem igrejas buscando propósitos diferentes desses, não são propósitos de Deus, são propósitos de homens, e nós aqui não realizamos nem buscamos propósitos de homens. Pelo contrário, nós renunciamos todos os propósitos de homens. Nós só queremos aqui o propósito de Deus na vida de todos aqueles que recebem a sua palavra. Então receba hoje, agora, a palavra de Deus que está em Amós capítulo 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O cumprimento dessa profecia contra Israel já aconteceu, já foi cumprido nos 2 cativeiros que Israel sofreu na história do Antigo Testamento. O cativeiro assírico, que dissolveu
as tribos do Reino do Norte, e o cativeiro babilônico, que levou as tribos do Sul cativas durante 70 anos na Babilônia. No entanto, nós tiramos daqui algumas lições espirituais muito importantes. Eu quero falar sobre 3 lições apenas. Poderiam ser mais 3. A primeira lição, que de vez em quando eu falo aqui, está baseada no versículo 2. De todas as famílias da terra, Deus disse para a nação de Israel assim, de todas as famílias da terra. Quando a Bíblia fala família, família também significa pátria, porque a palavra pátria, ela vem da palavra pai. Pátria é a palavra pai no grego. Antigamente as nações eram formadas a partir de uma família, e tinha ali nessa família um pai, que se tornava o patriarca, e uma mãe, que se tornava a matriarca. E eles se multiplicavam em algum lugar, e dali nascia uma nação. Assim foram que surgiram todas as nações do primeiro mundo. Não foi assim que aconteceu, por exemplo, com as nações ocidentais, chamadas então aqui de nações americanas, os 3 continentes americanos, América do Norte, América Central e América do Sul, aqui onde está o Brasil. Os patriarcas dessas nações eram os índios que viviam aqui. Mas esses patriarcas dessas nações e as suas famílias foram dilacerados pelas conquistas europeias. Os europeus vieram, tomaram as terras dos seus legítimos donos, os índios, que eram os verdadeiros patriarcas, eram as famílias que viviam nessas terras americanas. E eles então encheram essas terras americanas de imitações europeias. Colonizaram, escravizaram, mataram muitos índios. Os que não mataram, eles revestiram ou travestiram esses índios com as culturas europeias. E aí, esse é o resultado desses 3 continentes, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e o sangue que esses europeus derramaram nas chamadas descobertas ou conquistas, clama diante de Deus e eles pagarão por isso. Bom, então quando fala família, está falando aqui de uma pátria, não é de uma família que mora numa casa, mas de uma pátria. Então Deus diz aqui nesse versículo 2 para a nação de Israel: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Quem me ouve aqui de vez em quando vai me ouvir falar o seguinte, que nenhuma nação da terra foi preparada durante milênios para receber Jesus do que a nação de Israel. Nenhuma nação da terra recebeu tantos profetas como a nação de Israel, como a quantidade de profetas que Deus enviou para Israel, preparando-os para a vinda do Senhor. E a nação edificada pelo próprio Deus, a partir de um homem, de um patriarca, Abraão, e que ouviu a palavra de Deus, que recebeu a lei de Deus, que viu, assistiu, viu diante dos seus próprios olhos os maiores sinais, milagres e prodígios que Deus fez na história da humanidade. Se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a sua palavra, não receberam Jesus. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. A conta que Israel tem a pagar com Deus é muito grande, porque Deus não tratou nenhuma nação da terra como tratou a nação de Israel. E Israel foi uma nação ingrata e continua sendo uma nação ingrata contra Deus, contra o seu Cristo Jesus que ele enviou. Os israelenses de hoje, os judeus de hoje, a religião judaica de hoje é uma religião anticristã.
Existem sinagogas pelo mundo inteiro, nós somos ensinados a respeitar as religiões das outras pessoas, ensinados a respeitar, por exemplo, a religião judaica, mas a religião judaica é uma religião levantada contra Cristo, é uma religião anticristã, é uma religião do anticristo, é uma religião que abomina Jesus, que abomina o Novo Testamento, porque não creem que o verdadeiro Jesus já veio, estão esperando ainda que ele venha. E quando vier um falso Cristo, no início da grande tribulação, o anticristo disfarçado de Cristo, eles aceitarão como se fosse Jesus. Mas no meio da grande tribulação, depois de 3 anos e meio de grande tribulação, esse anticristo tirará a sua máscara e Israel verá que ele não era Jesus, não era o Messias, coisa alguma. O verdadeiro Messias foi o que eles negaram, foi o que eles mataram, foi o que eles repudiaram. Não só quando ele esteve na terra, mas o repudiaram ainda, continuam repudiando Jesus por 21 séculos. Nós estamos há 21 séculos de judeus falando contra Jesus, renegando Jesus, não aceitando Jesus. Israel tem grandes contas para pagar diante de Deus, e está aqui no versículo 2 registrado essas contas. Mas teve gente de Israel que foi salva. A salvação, tanto para o povo da antiga aliança, quanto para nós também, o povo da nova aliança, não é para todo mundo que se chamava Israel, e também não é para todo mundo que se chama igreja. Nem todo mundo que se chama Israel foi salvo, e nem todo mundo que se chama igreja é salvo. Pelo contrário, nem todo mundo, a maioria não é salvo. A Bíblia tem a doutrina do remanescente fiel. O remanescente é que será salvo. Em Romanos capítulo 9, Paulo cita o profeta Isaías e fala sobre o remanescente da antiga aliança. Romanos 9, 27, onde Paulo diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja numeroso, seja grande como os grãos de areia da praia, o remanescente é que será salvo. E aí quando ele fala do remanescente da nova aliança, da igreja de Cristo, a igreja cristã, o povo da nova aliança, Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 5: assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Remanescente é uma palavra bonita, mas essa palavra que é traduzida como remanescente, tanto no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento, é a palavra resto. Um resto será salvo. A salvação não é para a maioria, a salvação não visa quantidade, como os homens pensam. Os homens pensam errado. A salvação é para o remanescente, esse resto, essa minoria a qual Jesus denominou poucos escolhidos. Em Mateus 22, 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse remanescente, esse resto, esses poucos escolhidos foram retratados aqui em Amós capítulo 3, no versículo 12. Versículo 12, olha esse versículo, ó. Assim diz o Senhor: como o pastor aqui é Deus, livra da boca do leão. O leão aqui é Satanás, o pecado e o estado de condenação. As 2 pernas, ou o pedacinho da orelha da sua ovelha. A ovelha representava todo o povo, trazendo para a nova aliança. A ovelha representa todos os cristãos, todos os evangélicos. O leão, Satanás, o príncipe desse mundo, vai engolir essa ovelha quase toda.
E Deus vai salvar as perninhas da boca do leão e um pedaço da orelha. Esse é o remanescente fiel. Esses são os poucos que serão salvos. Esse é o resto, só o resto dessa ovelha o leão não vai engolir, porque o pastor vai arrancar da boca dele. Mas o resto da ovelha toda será comida. Isso aqui é a profecia do remanescente, o remanescente fiel. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel e também os membros da verdadeira igreja de Cristo, que habitam no mundo, em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Pessoas que verdadeiramente sofrem nesse mundo para se santificarem, porque elas têm convicção de que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a terceira e última coisa que eu gostaria de colocar de Amós 3 é o versículo 3, uma pergunta onde Deus diz assim, ó: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Vamos repetir? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Muito bem. Quando duas pessoas fazem um acordo, ou um grupo de pessoas querem montar uma associação entre eles, eles se sentam, conversam, cada um coloca o que quer dessa associação, que tipo de acordo eles querem fazer, tá? E colocam tudo isso em papel e transcrevem tudo isso numa ata, levam no juiz para que seja autenticada, né? E está aberta uma associação, ou as pessoas têm então um acordo para elas caminharem dentro daquele acordo. A palavra acordo aqui no Antigo Testamento, ela é a mesma palavra para aliança. Acordo, aliança, outra palavra, pacto. Acordo, aliança ou pacto, tá? Acordo, aliança ou pacto. Em inglês, covenant. E em hebraico é a palavra berit. Berit. Berit é a palavra aliança ou acordo ou pacto. Como é o acordo entre Deus e o seu povo? É diferente desse acordo entre dois homens ou entre um grupo de pessoas. Duas pessoas ou um grupo de pessoas. Vamos fazer um acordo? Vamos ver. O que fica para mim nesse acordo melhor? O que fica para você nesse acordo? E nós concordamos, tudo bem. A aliança com Deus não é assim, não. A aliança com Deus é um acordo de inquestionável e amorosa obediência. No acordo com Deus, na aliança com Deus, Deus não pergunta para nós: o que você gostaria de colocar nesse acordo? No acordo entre homens, você coloca lá naquele acordo o que você quer colocar. Mas no acordo com Deus, Deus não quer saber de nada que você quer. É bem desse jeito. No acordo com Deus nós não falamos nada. Nós não decretamos nada nesse acordo. É Deus que decreta tudo nesse acordo. A nossa parte no acordo se chama obediência. E obediência inquestionável, porque Deus não é para ser questionado. O que Deus manda não pode ser questionado. E além de ser uma obediência inquestionável, tem que ser uma obediência amorosa. Eu obedeço porque eu amo o Senhor. É assim que os dois, Deus e seu povo, Jesus e sua igreja, andam juntos. Se não houver isso, não há acordo. Deus não anda com desobedientes, Deus não anda com rebeldes.
Deus não anda com insubmissos, Deus não anda com pessoas que não se sujeitam a Ele e não se sujeitam à sua palavra. E onde está a ata, aonde tudo isso foi escrito e autenticado pelo juiz todo-poderoso que é Deus? Está aqui, ó. Ela consta de 66 livros. A palavra de Deus é a aliança. A palavra de Deus são as palavras da aliança, são as palavras do acordo. E Jesus resumiu isso dizendo assim: olha, vocês querem ter um acordo comigo? Vocês querem ser meus amigos? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Se fazeis o que eu mando. E a água parou. É obediência ou nada. É obediência ou nada. Quem quiser gritar como na independência do Brasil aí, na falsa independência, independência ou morte, é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós não somos independentes, nós somos completamente dependentes de Deus e devemos a Deus total e inquestionável obediência. Ele mandou, eu obedeço. E está acabado. É assim que vivem os filhos de Deus. Então esse Deus é um déspota, esse Deus, ele quer impor a sua vontade. Não, ele não quer impor a sua vontade. Ele é o único ser existente que pode e tem todo o direito de impor a sua vontade, porque a sua vontade é santa, a sua vontade é perfeita, na sua vontade não existem imperfeições. Por isso na sua lei, na sua palavra, não existe remendos, não existem emendas, não tem como tornar a palavra mais perfeita. Ela é perfeita, a aliança é perfeita. Quer andar com Deus? É andar na obediência. É assim que nós temos aliança com Deus. A esposa de Cristo é obediente a Cristo, como o corpo é obediente à cabeça. Inquestionavelmente. Tem alguém levantando aí, questionando a palavra? Questionando Deus? Essa pessoa pertence a Satanás. A Deus ela não pertence. Quem pertence a Deus não questiona Deus e não questiona a sua palavra. Quem pertence a Deus se sujeita à sua palavra, se rende a Ele em obediência inquestionável e amorosa, porque Deus é amor. É assim que Deus é amor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.